A crónica, a coluna, ou seja lá o que isto é. E na crónica, coluna, ou seja lá o que isto é, a que hoje apenas chamo de prefácio, e já que estou aqui a falar disso, devem conhecer um segredo que quem não lê o prefácio não sabe. O prefácio, muitas vezes, mostra o sentido. É verdade. E até ao final deste prefácio, não só entenderá o funcionamento do estranho mundo das conspirações, como também irá descobrir porque é que estamos aqui, a vida, o universo e tudo mais. Entre páginas e ondas sonoras nasce este programa, um espaço onde a paixão pelos livros se encontra com a magia da rádio. Aqui celebramos histórias que atravessam o tempo, ideias que provocam, palavras que transformam. O nosso objetivo é simples: convidar o ouvinte a descobrir novos autores, redescobrir os clássicos e deixar-se levar pelas infinitas possibilidades que a literatura oferece. Em cada programa, embarcamos juntos em conversas, leituras, reflexões, porque um bom livro é sempre melhor quando partilhado. Seja bem-vindo a este encontro semanal, feito de vozes, de sonhos, de páginas abertas e de músicas livres. Os livros e estilos estarão sempre aqui presentes. Porque nós preferimos um livro do que não ter nenhum. Os géneros, a conspiração, a sátira e a fantasia usam exatamente a mesma técnica, a subversão dos factos, para revelar uma incómoda verdade oculta. Por exemplo, pense nas viagens de Gulliver ou nas teorias sobre o assassinato do presidente americano John Kennedy. Ambas as narrativas distorcem o mundo que conhecemos para apresentar uma nova realidade estranha e perturbadora. A pequenez do homem e as suas motivações no primeiro, o poder invisível que controla o mundo no caso do presidente americano John Kennedy. Não é por acaso que o livro de conspirações está cheio de personagens que vivem entre os dois mundos. Mas cuidado, isto não significa que todas as teorias de conspiração sejam ficção. Antes de afirmar um absurdo desses, seria preciso compreender exatamente qual é a natureza da ficção. O homem é o animal que conta histórias. Há mais de 40 mil anos, muito antes da escrita, já produzia pinturas rupestres nas cavernas do Paleolítico, cujo significado ainda divide os antropólogos. Vários homenzinhos armados de lanças cercam um mamute. Isso seria o registro dos acontecimentos ou um desejo de que a caça fosse bem sucedida? Seria isso um PowerPoint pré-histórico? Na primeira hipótese, o desenho é uma obra de não-ficção. Na segunda, de ficção. As duas teorias levam-nos por caminhos diferentes. Se o desenho for só uma crónica, então os nossos antepassados eram jornalistas mesmo antes da imprensa existir. O mamute talvez fosse apenas um esquilo inofensivo. No entanto, se o desenho for uma obra de ficção, então ele tem a função de transformar o desejo em realidade. No caso, abater o mamute e alimentar toda a tribo. A pintura é quase uma invocação de algo mágico que traz ao mundo uma ideia abstrata. Toda a narrativa existe para dar um sentido ao universo, não importa o formato. Conto, romance, dissertação, tratado histórico, tese sociológica, manifesto político, mensagem divina, tudo é narrativa. De certa forma, é tudo ficção. Mesmo quando os autores acreditam que escrevem
não ficção. Os livros de história são, no fundo, uma invenção. Personagens ganham proeminência ou simplesmente desaparecem. Acontecimentos mudam de significado. Causas e consequências são revistas e repensadas. A narrativa do passado é influenciada pelo que desejamos para o futuro, que por sua vez é uma idealização, não é real. Ouso afirmar, portanto, que qualquer conspiração é tão verdadeira quanto a versão oficial dos factos. Nestas águas turvas, a linha divisória entre ficção e não ficção é tão ténue e talvez nem devesse existir. Quando alguém denuncia uma conspiração, o seu desejo é mostrar como o mundo se move. Quando alguém inventa uma conspiração, o objetivo é fazer com que o mundo se mova. Existe diferença? Os céticos dizem que afirmações espetaculares precisam de evidências espetaculares, mas a ausência de provas nunca afetou a construção da realidade. Vamos ver. Talvez pense que o Deus de Abraão seja apenas uma personagem de ficção que jamais produziu dilúvios nem abriu mares. Não importa. Aquele Deus é tão real que fez um mundo à sua imagem e semelhança. As suas regras e códigos formam a base moral da grande parte da população do planeta. E a simples descrença de um pobre mortal não anula essa realidade. Milhões de pessoas vivem no mundo que aquele Deus criou. Pode-se aplicar o mesmo raciocínio aos Illuminati, ao Priorado do Sião, à Ordem dos Assassinos, aos marcianos, às bases ocultas da Lua, aos mundos subterrâneos, aos continentes desaparecidos, aos fantasmas da ópera, a todas as ordens, cultos e organizações que secretamente controlam o mundo. Você pode acreditar ou não, mas todas elas existem, ainda que apenas sejam uma ideia que se deseja impor à realidade. E é este, querido ouvinte, que lê prefácios, o segredo que eu tinha prometido revelar no começo, o sentido da vida. O sentido da vida é que todos nós vivamos num mundo ficcional que, no entanto, precisa ser levado extremamente a sério. A economia, as religiões, as teorias, os heróis, a história, é tudo falso. Logo, é tudo verdadeiro. Pois é um paradoxo, mas não se preocupe. Lembre-se só de uma coisa: é sempre a realidade que imita a ficção, nunca o contrário. A crónica, a coluna, ou seja lá o que isto é.